Estamos de volta com um programa que cuida de você por inteiro, bonitinho e bonitão. Ainda que vocês estejam em posições favoráveis em seus empregos, isso não significa que a jornada profissional acabou. E tampouco a parte difícil. Como vocês têm cuidado da carreira de vocês? Será que acomodou? Quem nos esclarece alguns pontos bastante relevantes para o sucesso é o consultor e palestrante Renato Greenberg. Boa noite, Renato. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Tudo bem? Prazer. Meu prazer. Obrigado. Mas é mesmo, a gente quando chega lá se acomoda e dança. Está lançando a excelência do olho de tigre. Exato. Que essa expressão, Renato, que você criou, o olho de tigre eu tenho, agora o outro não. Como você criou esse logo, esse bordão, olho de tigre? O que quer dizer? O que significa essa expressão? Bom, na verdade, isso veio do filme do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone, né? Tá. Que ele era o lutador. Isso. E cada vez que ele estava lá no chão, quase perdendo a luta, o treinador falava para ele, Eye of the Tiger, olho de tigre. Eye of the Tiger. E aquilo era a senha que ele recuperava a energia, a motivação e ia para a luta. Enfrentava o russo de 3 metros, os gigantes, e às vezes perdia, mas sempre tinha essa garra, esse olho de tigre, que é o que todo profissional, empresário, todo tipo de profissional precisa ter para ter sucesso no mundo profissional. Que a gente estava falando, né, quando começou o nosso papo aqui, que em qualquer área de trabalho, quando a pessoa recebe uma promoção, se ela consegue galgar aquilo que sonhava, a maioria das pessoas se acomoda. Eu não sei quais são as estratégias para se manter no topo, mas você seguramente sabe e vai contar. Pois é, esse é um tema muito interessante. Há 5 anos, quando eu lancei meu primeiro livro, que é a Estratégia do Olho de Tigre, eu falava muito de como conseguir esse sucesso profissional. 5 anos depois, eu vi que algumas pessoas conseguem e começam a cair, e outras conseguem manter e sempre crescendo. E a diferença que eu coloquei nesse novo livro é a excelência, por isso chama excelência do olho de tigre. Tem uma frase que é atribuída ao Guimarães Rosa, que ele diz o seguinte, o animal satisfeito dorme. E isso pode ser o estagiário que conseguiu o estágio, pronto, agora não precisa mais fazer nada, ou o empresário, o presidente. Então, o que é um ponto fundamental para o olho de tigre brilhar, como eu sempre falo, é você não perder essa fome, você não perder esse interesse de sempre desenvolver. Porque o momento que você pensa que agora eu consegui algo, agora eu posso relaxar, é o momento que você começa a perder. Como é que a gente faz para potencializar esse olho de tigre? Vou falar algo muito interessante aqui que eu venho dos meus estudos e minhas observações. A primeira coisa é não ter medo de errar. Quando você consegue algo, você fica com medo de errar. Porque como você conseguiu algo, agora eu vou ficar no status quo. O erro é o que faz você evoluir. Seguramente. E não é que apesar do erro que a gente evolui, é por causa do erro. Do erro. Isso é meio clichêzão, eu falo isso o tempo inteiro. E você está aqui hoje porque você cometeu alguns erros. Como eu. Errei muito mais do que acertei, Renato. Exatamente. Agora, o que é o segredo de quem consegue ter sucesso é aprender com o erro. E quanto mais você errar e mais rápido aprender, mais rápido você tem sucesso. Agora, como a gente pode reafirmar a nossa posição de tempos em tempos? Porque tudo muda. Isso é um ponto muito importante. E você vê que hoje o mundo tem mudado muito rápido, né? Você teve carreiras diferentes durante toda a sua... Você cantou, você é apresentador, você faz outras coisas, empresário. O que mantém qualquer pessoa bem posicionada é a capacidade de adaptação. Talvez a teoria mais interessante, mais bonita que existe na ciência é a teoria da evolução, que diz o seguinte, não é o mais inteligente nem o mais forte das espécies que sobrevive, é a mais adaptável. Então, para quem está assistindo... Isso é coisa de Darwin. Darwin, exatamente. É o rei, né? o gênio da ciência. Para quem está ouvindo a gente, se quiser se manter no topo, é trabalhar na sua adaptabilidade, fazer coisas diferentes. Tem alguma coisa que você tem medo de fazer? Faz isso. Isso te mantém o teu músculo da adaptabilidade forte. É como se fosse um exercício físico, só que cerebral. Exatamente. E comportamental, sei lá. Exatamente. Se você se acomoda, na natureza é assim. Se você não usa o músculo, você acaba perdendo.
Para o mundo intelectual também, se você não se coloca em situações que a velha zona, fora da zona de conforto, você cai da zona de conforto para uma zona de mediocridade. E para você não fazer isso, você tem que ir da zona de conforto e para uma zona de desafio, ou como um americano diz, o stretch. O consultor gosta das palavras em inglês que valorizam um pouco mais. Stretch. Exatamente. Então você vai para a zona de stretch, depois de um tempo essa zona de stretch volta a ser zona de conforto e você busca outro desafio e assim que vai a roda. Olha, tem um caso muito interessante que eu coloco no livro, eu fui pesquisar, um senhor que tem um restaurante japonês mais famoso no Japão, ele chama Jiro. Ele tem 90 anos, ele faz sushi, sashimi há uns 70 anos e todo dia ele vai para o restaurante. Perguntaram para ele, né, o senhor Jiro, por que o senhor vai todo dia para o restaurante? E ele falou, porque todo dia eu consigo aprender algo diferente. Imagina, o cara corta peixe há 70 anos. Tem 90 de idade. E todo dia, mas essa é a mentalidade de quem está sempre buscando a excelência. Olha, tem uma coisa que eu acho que não pode ser pior. É você substituir uma peça, por outra que funciona melhor. Isso para quem trabalha, principalmente no mercado corporativo, né? Você ser trocado por alguém que eventualmente funciona mais do que você, deve ser muito difícil. Agora, para muita gente, cansei de ver isso. E mesmo como empresário, não pode, esse cara não pode sair. Ele é indispensável. Como é que a gente faz para ser indispensável? Essa é a pergunta já de $1 bilhão. $1 milhão já é pouco, né? $1 bilhão. Então eu tenho duas notícias para quem está vendo a gente. Primeira, má notícia. Na verdade, ninguém é indispensável. Por mais que a gente pense, ninguém é indispensável. Agora, a boa notícia é que para você se tornar mais relevante e quase indispensável, é você ter certeza que você está agregando valor para a tua empresa. Como é que você sabe isso? O teu trabalho, você está vendo o resultado dele agregando valor para a empresa? Não para você, não é o seu salário, não é o seu bônus, é para a empresa. Se você consegue ver isso de maneira tangível e clara, você pode ficar sossegado que você está próximo de ser insubstituível. Então você está num bom estado. Se você começar a analisar e falar, puxa vida, sabe, se você não viesse um mês no trabalho, não ia fazer diferença nenhuma. Então você tem que mudar alguma coisa, porque aí realmente você está no caminho de ser substituído. Olha, tem um ditado indiano que diz o seguinte: quando Deus quer castigar os homens, atende os seus desejos. Muitas vezes você sonha com aquele cargo, com aquela promoção, aí você chega lá em cima e diz, putz, não é nada disso. E aí? Olha, como é que você faz? Isso acontece, você sabe. Isso acontece. Algo que eu falo muito com meus clientes, com as pessoas que eu faço coaching, é que você precisa entender o seu propósito. Porque mais do que dinheiro, a tua saúde e tudo, é qual o teu significado na vida? O que você faz? Por que você acorda todo dia? Né? Tem um livro fantástico, que em inglês é Man's Search for Meaning, a procura do propósito, né, do significado. Viktor Frankl foi um sobrevivente de Auschwitz, que ele mostrava, e ele era um psiquiatra, que as pessoas que conseguiam sobreviver àquela brutalidade, eram aquelas que tinham um propósito, elas conseguiam ver além e elas conseguiam ter aquela força para continuar. E você vê no mundo dos empresários, dos executivos, é isso. Você tem um propósito que é mais forte do que você, que é muito maior do que você, é isso que realmente te dá esse olho de tigre que eu chamo. Bom, como é que a gente pode descobrir o nosso valor pessoal? Porque também tem isso, as pessoas não se enxergam, não enxergam o seu próprio valor. E não permitir, de certa forma, uma espécie de, sei lá, de estagnação. Você fala em zona de conforto, eu falo em estagnação mesmo da nossa carreira. Parou ali, está tão bom, está confortável, mas eu gosto desse trabalho e tudo, sou bem remunerado, e fica ali. Então, tem uma frase que a gente fala, bom trabalho, foi muito bom, que às vezes isso é a pior coisa que a gente pode fazer. E a melhor coisa é você incentivar as pessoas sempre a melhorarem. E talvez, na minha experiência, o que faz uma pessoa sair dessa zona de conforto e buscar sempre mais, mesmo que você já tenha alcançado muito, é pensar nos outros. O que você pode fazer para contribuir para os outros? E não é esperar você ter dinheiro ou ter sucesso para fazer isso. É você começar hoje, agora, o que eu posso fazer dentro das minhas condições para ajudar os outros? Quem tem essa mentalidade nunca para.
Rony, você está aqui, você não precisa mais de dinheiro, você não precisa mais, mas você faz algo que é para ajudar mais pessoas, que claro que te traz prazer, claro que te traz satisfação, mas é muito maior. Esse tipo de mentalidade que a gente precisa ter para todo brasileiro. E falando do mundo inteiro, os países que têm mais essa mentalidade são os países que têm mais avançado no mundo, que a pessoa para de pensar só nela, ela começa a pensar no bem da comunidade, de todo mundo. Correto. Eu acho que é um dever, principalmente de nós aqui, sabe? Porque eu acho que quem trabalha com comunicação tem esse comprometimento, né? Exato. De pensar em coletividade, de pensar no social, de pensar na cultura do seu país. É responsabilidade tua e minha. Você, como palestrante, fala para um monte de gente, e eu que estou aqui na televisão, que é a grande escola do brasileiro. Eu acho que isso é dever. Exatamente. É o contrário, né? Então, é o que se a gente pegar o Kennedy, né, o famoso presidente dos Estados Unidos, que um dia ele falou, não pergunte o que sua nação pode fazer por você. O que você pode fazer pela nação. O que você pode fazer? E se a gente fizer essa pergunta todo dia para nós mesmos, o paradoxo é que você fica mais bem sucedido, porque você começa a agregar valor. E isso aí, sem querer ser, né, demagogo, mas isso que falta às vezes que a gente vê na nossa cultura ainda, né? Eu acho que está mudando. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu vejo como elas cuidam das coisas. Se eu estou com a torneira aberta, a Mariana e a Isabela falam, papai, ao planeta, desliga a torneira. Então eu tenho esperança que isso vai mudar. Mas todo mundo hoje, agora, pode fazer algo para melhorar para todos. Seguramente. E assim vai melhorar para você. Outro problema sério que eu acho em relação à nossa cultura é que você não quer crescer para ser como aquele que cresceu tanto. Você quer derrubar aquele que está lá em cima para ficar como você. Que é um pouco da inveja, né? Que a pessoa... Essa é a cultura do nosso país. E, infelizmente, aquela cultura... Eu fiquei quase 10 anos nos Estados Unidos, então eu vi muito bem a diferença. Mas lá, o cara diz, vou trabalhar muito para ter aquele carro que aquele cara tem. Exato. Aquele cara que tem é admirado. Aqui é sempre, não, esse cara fez alguma coisa que... ele só tem isso porque fez alguma coisa. Isso vira o que o americano chama de uma self-fulfilling prophecy, quer dizer, uma profecia que se autorrealiza, né? É isso mesmo. E a gente tem que mudar isso. Então, eu quando venho a algum programa como você, eu fico muito contente, porque muito jovem compra meus livros, eu recebo e-mails, puxa, eu quero ter uma carreira assim, e como é que eu faço? E o caminho é se cercar de coisas boas. Que nem quando você está comendo, você tem que comer coisas boas, vai te fazer bem para a tua saúde, para a tua mente é ler bons livros, assistir palestras, ver programas, isso vai alimentar a tua mente e aí você pode se tornar muito mais bem-sucedido, seja qual for a definição de sucesso para você. Porque ela começa com o teu propósito. Isso aí. Mostra de novo a capa do livro do Renato para a gente ver aí. Aqui está os dois, né? Os dois, A Excelência do Olho de Tigre, que é o livro novo, que é o mais escuro, e a Estratégia que eu lancei há 5 anos. Exato, que eu vim aqui. Bom, eu vim aqui, já estou um pouco aqui da casa. Já é sócio, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do escritor, palestrante Renato Greenberg, que é autor desses 2 livros aí, A Excelência do Olho de Tigre e outros best-sellers como Os Tintos do Sucesso. Também é outro livro que eu lancei. O Líder Alfa. A gente veio falar também desse aqui, da liderança. Obrigado, querido. Prazer estar com você, Rony. Volte. Obrigado. Voltou, volta mais, né?